Antes de iniciar a falar sobre o conteúdo de hoje, teve um aluno ontem que não conseguiu entrar na plataforma, e aí eu falei para ela que iria dar uma repassada, né, no que a gente viu ontem, e falar um pouquinho sobre a nossa sequência, né, de forma mais rapidinha hoje. Então, como que vai funcionar? Hoje eu vou terminar essa parte que a gente iniciou falando ontem sobre a administração de um modo geral, né? Que a gente falou aí de administração de empresas, mas, né, qualquer empresa que a gente imaginar, como que um administrador vai trabalhar, né? A gente viu as funções do administrador, que é o que eu vou dar uma pincelada amanhã, daqui a pouco, na verdade, e amanhã a gente termina. Então, a partir de amanhã, né? Amanhã a gente não vai entrar na plataforma e eu vou enviar para vocês um documentário. Um documentário, na verdade, não, é uma entrevista com um administrador de empresas, né? Muito conceituado, com várias especializações. Ele também é formado em direito, em geografia, se eu não me engano. Ele tem várias formações e especializações na área da administração. Lançou acho que uns 40 livros, já é bem assim maduro, né? E ele fala numa entrevista que eu vou estar encaminhando para vocês amanhã, atividade de amanhã, para que vocês assistam essa entrevista para entenderem um pouquinho esse lado de administrar empresas, né? E também sobre comportamento. Ele fala na entrevista sobre comportamento dos trabalhadores, dos funcionários, o que é que, né, tem que melhorar, o que é que o trabalhador pode fazer para crescer dentro de uma empresa. Então é uma entrevista aí de uns 20 minutinhos, bem interessante. E aí a atividade que vocês vão fazer aí é absorver o conhecimento dessa entrevista. Na segunda-feira a gente vai conversar um pouquinho sobre essa entrevista, né? Dizer aí o que a gente conseguiu absorver. E aí vocês vão transcrever também, né? Sobre o que vocês conseguiram pegar aí dos conhecimentos desse cara que ele é, né, muito conceituado aí, sabe de muita coisa. E aí a gente consegue aprender bastante também como se comportar aí dentro de uma empresa para poder crescer, né, evoluir aí na área profissional, tá? E aí na segunda-feira, quando a gente começar a aula, a gente debate sobre essa entrevista e começa o assunto da administração voltado para a área da radiologia. Então hoje a gente vai só terminar o que a gente começou ontem, né? Uma administração de modo geral. E na segunda a gente fala sobre a administração dentro da radiologia. Então, para quem não estava aqui ontem, né, a gente iniciou falando aí sobre os dois objetivos principais da administração, que é a eficiência e a eficácia, né? Então, esses dois quesitos aí, eles caminham juntos, né, para que a gente obtenha êxito, né, nesse objetivo aí de uma empresa. Então, o que é que diz a eficiência e o que é que diz a eficácia? A eficiência aí, ela vai se relacionar com os materiais que a gente tem disponível, né, para chegar ao resultado. Então, a eficiência são tudo aquilo que a gente pode utilizar para chegar ao objetivo final. E a eficácia, né, é aquela que está relacionada com que final é esse? Aonde a gente quer chegar, né? Esse material que a gente utilizou deu certo para a gente chegar a esse objetivo? Então, se preocupa com o processo, né, os recursos que a gente tem disponível, e a outra, né, a eficiência, está preocupado aí, né, a eficácia está preocupada aí com o final, com o objetivo final. Aí a gente viu também sobre os princípios gerais da administração, onde a gente tem aí, né, esses pontinhos que são importantíssimos para quem está nessa área aí, né, administrativa, para quem quiser abrir o seu próprio negócio, né, quem quiser aqui abrir uma clínica, quem sabe. Então, é preciso entender um pouquinho de administração para que o seu trabalho não morra aí no meio do caminho, né? Então, a gente viu aí que a gente tem um princípio da divisão do trabalho. Se você vai abrir uma clínica, você não pode trabalhar sozinho. Você tem que ter pessoas trabalhando junto com você para dividir o trabalho, né? É aquela coisa assim, que ninguém
trabalha sozinho, ninguém consegue chegar em canto nenhum sozinho. A gente precisa de pessoas para nos auxiliar. Então, você vai abrir uma clínica, você precisa de uma recepcionista, você precisa de alguém para te ajudar na limpeza, né? Você precisa de alguém para fazer as entregas dos exames. Então, a gente faz aí a divisão do trabalho, né? Todas as empresas fazem isso para que cada pessoa, cada funcionário trabalhe na sua área, né? Para que juntando o trabalho de todo mundo a gente chegue no resultado final. Aí a gente viu sobre o princípio da autoridade, né? Que a gente precisa ter alguém, né, a quem seguir os passos. Então, tanto que a gente até falou sobre essa questão de exagero, né? De autoridades não ficarem aí nessa achando que porque a autoridade máxima pode falar, né, dizer o que quiser, como quiser, e que não é assim. Tem que ser exercida de forma natural, com responsabilidade. Aí a gente viu o princípio da hierarquia, né, que essa questão aí dessa pirâmide hierárquica, né, está relacionada aí com organizar quem que tem que obedecer a quem, né? E novamente voltando aí essa questão de agir com naturalidade é que não se deixa aí subir a cabeça, nem nada desse tipo. Aí a gente tem o princípio da unidade de comando, né? Que é aí a gente, como eu dei o exemplo ontem, das meninas que trabalham na limpeza, elas têm uma dúvida, tá faltando material, né? Deu algum problema, elas não vão lá num chefe do financeiro, elas vão para a chefe da limpeza. Ah, lá no escritório, na tesouraria, deu um problema, tá faltando, sei lá, canetas, papel, algum documento. Quem que eles vão recorrer? Eles vão recorrer ao chefe da tesouraria. Então, cada área também tem o seu chefe aí, né? A sua unidade de comando. Aí a gente viu também sobre a questão do princípio, né? Da amplitude administrativa. O que seria isso? Foi o que eu falei ontem sobre você se especializar naquela sua área. Então, se você estuda e fica especializado em uma área, você fica aí com a sua amplitude, né, mais restrita, né? Então, esse princípio aí pode se dividir em duas partes. A restrita e a ampla, né? A restrita é quando a gente precisa de alguém muito especializado naquela atividade. E a mais ampla é alguém que pode fazer aí atividades de serviços gerais, tá? E por último, a gente falou aí nessa questão de princípios, do princípio da definição, né? Que toda empresa ela tem que ter documentada qual que é a função de cada funcionário. Eu falei ontem que lá no seu contra-cheque tem escrito qual que é a função que você exerce dentro da empresa, né? Então, trabalho como na recepção, né? Então tá lá, recepcionista. Tá tudo documentado. Então, dentro de uma empresa, tudo precisa ser de forma clara, documentada, né? E que cada indivíduo entenda aí qual que é a sua função, qual o setor que ele trabalha. Tá todo mundo me ouvindo ainda aí? Sim. Sim, professora. Yes. Se vocês me deu uma tontura agora, eu achei que eu tava passando mal aí, fiquei. Mas vai dar certo, calma. Vamos terminar aqui. Então, funções do administrador. Isso aqui a gente viu ontem também, né? Que as funções do administrador é realmente aí guiar, conduzir uma empresa. Então, quais são essas ações que o administrador vai fazer? Planejamento, direção, organização e controle. É tudo que um administrador de verdade precisa ter aí como seus princípios, né? Aí que ele precisa entender que um vem após o outro, não pode também ser ordens diferentes da que tá aí, para que tudo dê certo. Então, primeiramente, ele vai fazer o planejamento, né? Ele vai aí fazer um plano de ação. Ele vai buscar aí meios, né, para conseguir chegar naquela meta. Então ele faz todo um planejamento, é como se fosse no papel, tudo que vai ser feito para chegar no resultado final.
Depois ele passa para o passo da direção, né? Que é como que esse plano de ação que ele montou vai ser colocado em prática. Então, são as atividades que estavam no papel sendo agora executadas. A organização vai ser o terceiro passo, né? Que está diretamente relacionado com a questão da eficiência. A eficiência que eu acabei de falar para vocês lá no comecinho, né? Que são os objetivos de se ter um administrador. Então, a eficiência, lembrando que ela se preocupa aí, né, com os meios de como que vai ser realizado esse trabalho para chegar ao objetivo final. Então, a organização vai se preocupar com isso daí, com o desenvolvimento do trabalho que ele planejou e definir aí, né, dentro da empresa o que cada um vai fazer, né, distribuir esse plano de ação, cada parte, para uma pessoa que está dentro dessa pirâmide hierárquica. E aí, por último, o administrador vai ter a função aí de controle, né? Depois que ele planejou, depois que ele tirou do papel e depois que ele distribuiu as tarefas, ele vai fazer o controle. O que é isso? Ele vai avaliar aí o desempenho, né, desse plano que ele fez e que botou em prática e vai ver se ele tem algum furo, né? Vai ver se tá dando certo mesmo, se tem algo que ele possa melhorar. Então, se depois desse controle aí, que é essa avaliação, de ver se tudo está caminhando correto ou se tem alguma coisa que dá para corrigir, o administrador vai conseguir captar o que está errado, né? Através dessa análise, e aí, vamos dizer assim, arrumar esse projeto que ele planejou. E aí, colocar em ação todos esses passos novamente e depois o controle de novo para ver se está dando certo. Então, sempre vai ser nessa ordem: planejamento, direção, organização e controle. É uma pergunta de prova isso daí, tá? A ordem desses passos aí que um administrador deve seguir. Então, anotem aí, tá? Aí hoje a gente vai começar a falar sobre as ações administrativas, né? Eu deixei esse quadro, tem na apostila também, que é exatamente, né, voltando aí no que a gente acabou de falar, essa questão de planejar, dirigir, organizar e fazer o controle. É um resumozinho que dá para vocês fazerem uma estratégia melhor para guardar na cabeça. Aí a gente vem para essa questão da hierarquização da empresa moderna, né? As empresas, elas criam aí os seus caminhos próprios para avisar a eficiência. O que é eficiência aí, diferente da eficácia? O que a eficiência diz? Alguém sabe, consegue lembrar aí do começo da aula e que falamos ontem também? Ninguém? Eu ensinei tão ruim assim. É tipo o resultado do que eles estão trabalhando, é o fim daquilo. A eficiência é o meio e a eficácia é o fim. Isso, eficiência vai ser aí o que eles estão fazendo para poder chegar ao resultado final, né? Então, as empresas modernas aí, né, visam o seu caminho, né, com uma maior eficiência, com melhores métodos para chegar ao objetivo final, né? E aí a gente tem aí uma construção de uma pirâmide, né? Essa pirâmide de hierarquização empresarial, onde a gente tem no topo da pirâmide, né, o presidente, os diretores de administração, pessoas que estão lá em cima nos cargos, né? E aí a gente vai descendo na pirâmide. Então, quem tá lá em cima, no topinho da pirâmide, é quem tem mais poder dentro da empresa. O primeiro aí na imagem, ó, lá em cima, no topo da pirâmide e na metade da pirâmide, a gente tem aí as ações administrativas, né? São pessoas que vão fazer esse projeto, fazer esse plano de ação, colocar em ação para poder, né, chegar a esse objetivo final, dependendo aí da empresa que a gente está falando, tá? E na base da pirâmide, a gente encontra aí a base aí são os operários, né? São as pessoas que vão executar esses planos. Então,
Na parte administrativa da nossa pirâmide, são pessoas que vão trabalhar, né, com a cabeça aí, planejando, vendo o que tem que ser feito para chegar, né, ter o êxito aí nessa atividade. E na base da pirâmide, a gente tem os operários que vão pegar o comando dessa parte administrativa e colocar em ação. É quem vai arregaçar as mangas, né, e fazer o trabalho. Então, esse aí é o modelo, né, de pirâmide. Aí a gente vem falando sobre eficiência na administração. De novo, eficiência vai ser os métodos que a gente vai utilizar. Então, para a gente conseguir esses objetivos na empresa, né, a gente tem que utilizar recursos que vão nos dar, né, resultados satisfatórios, né, alcançar os resultados que a gente tem aí, as metas que foram colocadas dentro da empresa. E esses recursos aí, né, tem algumas tarefas. Essas tarefas são de liderança, coordenação, comunicação e motivação. São 4, tá? E a gente vem falando aí sobre liderança. A liderança, como todo mundo já deve imaginar, né? E saber, a liderança é a capacidade que a gente tem de influenciar o comportamento das pessoas, né? De poder aí comandar um grupo. E nós temos também 3 formas de fazer isso, tá? Então, lembrando, a eficiência, os métodos para se chegar até o resultado final dentro da administração, ela precisa ter como base aí 4 tarefas. A primeira delas é a liderança, aonde a gente também consegue distinguir essa forma de liderança. Vamos lá. Como que a gente consegue distinguir? Nós temos 3 formas: a liderança autocrática, a liderança liberal e a democrática. A liderança autocrática vai ser aquela que é centralizada no líder, né, no poder daquele líder. E ele é que vai mandar e desmandar sozinho, tá? Então, autocrática. Todo mundo vai ouvir e seguir o que apenas uma pessoa está falando. A liderança liberal, né, é o nosso segundo tipo aí. É uma liderança, vamos dizer assim, com a rédea um pouquinho mais frouxa. Não é uma única pessoa que vai mandar. Ele pede a opinião dos subordinados, vamos dizer assim. Então, a autocrática, o líder vai dizer o que tem que ser feito e todo mundo tem que obedecer. A liderança liberal, vamos dizer que ele peça opinião para os subordinados e todo mundo pode opinar, né? Vamos dizer que as pessoas podem opinar, só que ele vai só ouvir, mas no final a decisão é dele mesmo. Ele pode acatar ou não aquilo que os subordinados, né, tomem decisão aí. E no caso da liderança democrática, né, é a liderança aí que todo mundo já conhece pelo nome, né? Vai ser um trabalho aí em equipe. O líder, ele vai discutir com os subordinados, né, com os funcionários aí, quais são as melhores condutas a se seguir e todo mundo vai decidir em conjunto, tá? Então, outra coisa, não tem como decidir aí qual desses 3 tipos de liderança que é o melhor. Quem que vai dizer isso? Essas formas de liderança são adotadas aí de acordo com a atividade que a empresa vai desenvolver, né? Então, por exemplo, a gente tem uma empresa aí que lida, eu sempre estou colocando como exemplo a arquitetura. É uma empresa onde o arquiteto é contratado, quem está contratando o cliente vai dizer o que ele quer, né? E o arquiteto ele tem que seguir o que o líder, né, vamos dizer assim, está dizendo. Mas a gente vai para uma empresa aí de propagandas, de marketing, onde a gente tem que ter ideias, né, para fazer uma propaganda, para fazer uma publicação aí de divulgação de algum trabalho. Lá, será que dá certo uma liderança autoritária? Alguém que somente crie e diga, vai ser assim, a propaganda vai ser assim, o post vai ser assim. Não dá certo, né? Então, para cada tipo de empresa, esse tipo de liderança vai mudar.
para essa empresa que eu acabei de falar, o exemplo aí como marketing, né? O interessante é que seja uma liderança o quê? Democrática, para que cada um que trabalha dentro da empresa aí, trabalhando com essa questão de criatividade, né? Com arte, cada um dê uma ideia e juntando todas essas ideias que forem melhor aí, vai obter, né, um resultado excelente. Então, não tem como a gente dizer que a liderança autocrática é ruim ou é melhor, que a democrática é melhor ou não. Quem vai decidir o tipo de liderança, né, é o trabalho que a empresa vai desenvolver. Todo mundo entendeu? Sim, Yes. professora. De boa, né? Então vamos lá, que tá quase, gente. Coordenação. A coordenação aí, que também é um tipo de eficiência na administração, né? Um tipo de meio aí que a gente tem que seguir. Está relacionada aí com a harmonização das atividades na empresa, né? Todo mundo tem que trabalhar em conjunto para chegar a um objetivo comum. E ela tem que estar presente aí em todas as etapas desse processo, desde o planejamento, na organização, na direção e no controle, que são aqueles passos que o administrador tem que seguir, fazer o planejamento, depois organizar quem que vai fazer o quê, né? Na direção, que é colocar em ação, e no controle, que é de verificar onde que está dando erro, tá? Então, através dessa ação aí, né, coordenada, o funcionamento da empresa aí vai ser mais eficiente. Então, os objetivos, os resultados são alcançados mais facilmente, tá? Então, se um setor não funciona adequadamente, de acordo com a estrutura daquela empresa, ela tem que receber uma atenção especial do administrador para corrigir qual é a deficiência daquela área. Então, além de tudo, de fazer esse planejamento, de enviar o que cada um vai fazer, o administrador também tem que coordenar, passar em todos os setores, em todas aquelas áreas e ver o que está dando errado, qual é a deficiência de cada área daquela, né? E não ver somente a deficiência no resultado final, tá? Nós temos também a comunicação. A comunicação é um fato aí, né, importantíssimo, porque em qualquer área que a gente vai falar aí, não sendo só na administração, comunicação é um fator muito importante. Dentro da empresa, mais ainda, né? Então, por exemplo, imagine você numa área pessoal sua, num relacionamento, vamos dizer assim. E aí você tá com uma pessoa e você não tem comunicação, a pessoa não conhece, né, aquilo que você gosta, aquilo que você deseja para sua vida, e você também não fala para a pessoa. Será que esse relacionamento vai dar certo? Acho que não, né? Porque a pessoa sempre vai fazer as coisas achando que tá tudo bem e para você não tá tudo bem. Do mesmo jeito vai acontecer dentro da empresa. Essa comunicação precisa existir tanto entre os funcionários quanto entre o funcionário e o líder, né, o administrador, o chefe. Então, a comunicação, uma boa comunicação é uma chave aí, né, para a empresa também declinar, assim, declinar não, é subir para não declinar. Então, os funcionários precisam ter uma boa comunicação, uma boa convivência. O líder também entra aí aquela questão de não subir para a cabeça, essa questão de ser o líder, de ser o comandante, né? Para que a comunicação seja boa, para que todo mundo precisa ser melhores amigos dentro de uma empresa, não é assim, né? Mas precisa ter aí uma boa convivência para que todo mundo trabalhe em harmonia, né? Se os funcionários trabalham em harmonia, trabalham aí, né, gostando do que estão fazendo, a gente consegue obter resultados melhores do que funcionários que não trabalham, né, se comunicando. Existe um erro aqui no meu setor e eu não tenho uma boa comunicação com o outro setor que vai me ajudar a solucionar o meu problema. Se isso não existisse, se a gente tivesse uma boa comunicação, será que ia ser ruim? Não, todo mundo ia se ajudar
e tudo ia dar certo, né? Então, comunicação é um fato aí também muito importante dentro da empresa. E por último, e não menos importante para hoje, é a questão da motivação. Motivação aí, né, a gente tem que entender como motivar, despertar nas pessoas aí o interesse, o entusiasmo para realizar o trabalho. Um profissional motivado, ele trabalha bem mais, né? Ele produz mais do que um funcionário que está descontente. Então, o que acontece? Existem empresas aí que pagam mal os funcionários, não oferecem nada, né? Nenhuma remuneração a mais, nenhum aumento, não oferece nada de brinde para o funcionário. O que acontece? O funcionário vai falar mal da empresa, vai falar mal do chefe, vai trabalhar chateado, todo dia quando acordar para ir trabalhar vai pensar, nossa, eu vou ter que estar indo trabalhar, que coisa chata. Só tô indo porque eu preciso do dinheiro, porque é o jeito. E quando existe a motivação, o profissional chega no horário, trabalha bem, sorri, conversa com todo mundo. E como que a empresa vai colocar essa chave aí de motivação para que a empresa cresça cada vez mais? São empresas que conversam com seus funcionários, sabem da situação dos funcionários, oferecem aumento, né, de acordo com essa questão de salarial que vai mudando todos os anos, né? Aumenta o preço das coisas aí a empresa entende que o profissional, né, precisa também de uma melhora. Final de ano, tem empresa que faz festa para poder reunir todos os funcionários que passam a maior parte do tempo, né, juntos, trabalhando. O que mais que as empresas fazem? Tem empresa que dá cesta básica, né? Natal, a Páscoa também. Tem empresas que oferecem chocolates e tudo mais. Não é para comprar o funcionário, é para motivar, né? Para deixar ele um pouco mais feliz durante o trabalho, né? Então, tudo isso são meios que a empresa encontra para colocar a motivação dentro nos seus trabalhadores, para que eles consigam trabalhar aí felizes e isso vai dar mais produtividade para o serviço. Todo mundo entendeu? De boa, né? Sim. Yes. Então, ó, hoje a gente terminou de ver aí essa questão da administração em modo geral. E aí eu só não vou iniciar agora a administração voltada para o serviço de radiologia, porque antes eu quero que vocês vejam essa entrevista, tá? E isso vai ser a atividade. Érica, Oi. eu fiz 2 períodos de administração Que e ótimo. achei péssimo. Péssimo. Tranquei e fui embora. Trancou e foi embora. Eu acho que Foi. é algo que tem que ser assim, a pessoa tem que gostar, né? Eu É péssimo. Eu não gostei. já ouvi falar que a administração chega a ser, não sei se, né? Mas eu ouvi falar que a administração chega a ser mais pesado, assim, né? Do que a contabilidade. Aí eu fui para gestão pública. Não, secretariado executivo. Também não gostei. Tranquei e fui embora. É chato. Essa questão é Professora, muito burocrática, né? Sim. professora, eu fiz um ano de administração. Para mim, o que mais pesou foi a matéria de TGA, que é a matéria mais difícil. Mas, tipo, eu fiz Eu porque mesmo. meu pai tem empresa, aí, no caso, eu fiz pra tinha que fazer, né? Sim, para Mas eu achei tentar, de boa, para só não. seguir os planos da família. É, só que aí, como não era meu ramo, eu saí fora. Mas responde, é chato ou não é? É chato. É É péssimo. chato. Tem que gostar mesmo, hein? Então, gente, aí, ó, amanhã vocês vão ver a entrevista com esse cara, fera. E aí, na segunda-feira, antes da gente iniciar, a gente conversa sobre essa entrevista, fala o que a gente conseguiu absorver de conhecimento para jogar para nossa área, que é quando a gente vai começar a falar sobre a administração voltada para a radiologia, né? Nós temos até uma aluna na turma 18, nessa turma de vocês, né? Que, não, minto, ela tá na 17, que ela trabalha na área administrativa de radiologia e ela tá fazendo o curso
para ela, né, aprender mais sobre a mão na massa mesmo, assim, a questão de como que é feita a revelação dos filmes, né? Como que é feito os posicionamentos e tudo mais, porque por mais que você trabalhe na administração somente, né? É interessante que você conheça a fundo o trabalho que a sua empresa realiza. E é isso que ela está fazendo. Do mesmo jeito, vocês aqui estão estudando, né? Por mais que vocês não vão exercer aí a administração em si, na área da radiologia, mas conhecer como que a pessoa que vai trabalhar nessa área, né, vai fazer aí o seu serviço é importante. Saber a quem vocês têm que recorrer caso aconteça alguma coisa aí, né, no seu dia a dia trabalhando. Então amanhã vocês vão assistir aí essa entrevista com ele. Acho que dá 20 minutinhos no máximo. Amanhã a atividade de vocês é assistir essa entrevista. Façam uma resenha aí rapidinha do que vocês conseguiram absorver nessa entrevista. E na segunda-feira a gente vai debater um pouquinho sobre o que ele falou, né? Eu já assisti. E a gente debate um pouquinho. E aí pega esses conhecimentos que a gente conseguiu absorver e joga lá na nossa área da administração, na área da radiologia. Tudo bem? Beleza. Então é isso, gente. Boa noite. Amanhã eu mando o link que vocês vão assistir no YouTube, tá bom? E aí, qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá?